Ele atendeu o meu clamor. E nessa noite nós vamos falar sobre a pecinha do trabalho. Como que o trabalho se encaixa na vida do cristão. O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, né, gente? A gente passa aí praticamente 1/3 da nossa vida trabalhando, né? Você trabalha em média 8 horas por dia, 8 horas você dorme, as 8 horas você resolve outras questões da sua vida. Então, o trabalho é uma área importante da nossa vida. E como que você enxerga o trabalho? Qual que é a sua visão do trabalho? Você vê o trabalho como algo interessante, algo desafiante, ou algo chato, algo entedioso, aquele negócio, eu só trabalho porque eu preciso, né? Aquele negócio assim, na segunda-feira, ou melhor, na sexta-feira, ô, sexta-feira, beleza. Segunda-feira, né? Que droga, começando mais uma semana. Dizem que o que a segunda-feira tem de melhor é que ela está mais longe da próxima segunda-feira, né? A única coisa boa que tem na segunda-feira, dizem alguns. Mas essa não é a visão que nós devemos ter. Vamos entender hoje por quê. Mas muita gente tem essa visão, né? Uma visão negativa do trabalho. E aí tem um cara, né? Um grande pensador, um grande filósofo, né? Que falava muito sobre trabalho. Né? O que o seu Madruga sempre falava sobre trabalho? Que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Né? E tem muita gente que tem essa visão. Muita gente que tem essa visão negativa do trabalho. Acha que o trabalho é um mal necessário e o fim é apenas a remuneração financeira. E o cristão que tem essa visão, muitas das vezes, ele entende errado o fundamento do trabalho, de onde surgiu o trabalho. E acha que o trabalho é um castigo de Deus. Porque quando o homem pecou, Deus falou para ele o seguinte, está lá em Gênesis 3,17, você terá de trabalhar duramente a vida inteira. Deus falou isso realmente para o homem, depois que o homem pecou. Então as pessoas pensam, a gente só trabalha hoje porque Adão pecou. Se um dia que eu encontrar aquele Adão, eu vou dar um supapo na orelha dele, porque eu só trabalho porque o Adão pecou. Se Adão não tivesse pecado, eu não precisava estar trabalhando. Eu estar lá no jardim, tranquilo, tal, sossegado, sombra e água fresca, deitado numa rede, desfrutando, comendo frutinha, tranquilo. Só que aí está um engano nosso. O trabalho não foi instituído por Deus nesse momento, depois da queda, depois do pecado. Está errado esse referencial. Quando que o trabalho foi instituído? Qual que é o referencial bíblico para o trabalho? Está lá em Gênesis 2,15. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela ou acesse aí no seu celular. E a gente vai ver quando o trabalho foi criado. Gênesis 2,15. Diz assim, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Vou repetir. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Então está falando aqui que Deus colocou o homem lá para ficar deitado, tranquilão? Não. Deus colocou o homem no jardim para quê? Cuidar dele e nele fazer plantações. O que é isso? Trabalhar. Né? Então, isso foi antes do homem pecar. Foi quando Deus criou o homem. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim para ele trabalhar, para ele ser produtivo. Então, o trabalho ele não é um castigo de Deus. Não é uma maldição, pelo contrário. Deus criou eu e você, Deus criou o ser humano para ele ser produtivo, para cuidar da criação, para fazer a criação progredir, para trabalhar e assim glorificar a Deus. Então, enquanto o homem estivesse cumprindo esse propósito para o qual ele foi criado por Deus, ele estaria honrando, ele estaria glorificando a Deus. A nossa dificuldade de entender o trabalho, e a gente tem uma visão muitas das vezes negativa do trabalho, é que a gente também não entende muito bem o que é glorificar a Deus. A gente entende esse glorificar a Deus de forma errada. Às vezes nós achamos que glorificar a Deus é apenas quando nós nos dedicamos a coisas religiosas. Eu tenho uma dicotomia. O que é isso? É uma visão que divide a vida entre o que é sagrado e secular. Então eu entendo o seguinte, quem tem essa visão entende o seguinte, que o sagrado, que glorifica a Deus, é ir na igreja. É fazer coisas na igreja. É parar o meu serviço e orar. É pegar aquele amigo encrenqueiro meu que tem lá no trabalho que só há um problema e expulsar o demônio da vida dele.
né? É isso que é o sagrado. E o secular, o que é? Secular é ter que trabalhar numa empresa, onde ninguém lá é cristão, é receber e cumprir ordens de um chefe que não é cristão, que não conhece a Deus, que às vezes é ateu. Isso é secular. Nisso eu não estou glorificando a Deus. E quando a gente tem essa visão, a gente enxerga o trabalho como algo que me impede de me dedicar totalmente a Deus, quando na verdade não deve ser assim, não é assim. Tem uma história interessante de um sapateiro que se converteu, isso na época lá da Reforma Protestante, se converteu e perguntou para Martinho Lutero o seguinte: ô Lutero, o que eu devo fazer agora para glorificar a Deus? Lutero, entendendo o que é a vida cristã, o que é a vida com Deus, ao invés de responder para ele assim, larga tudo e vai pregar por aí, vai anunciar o evangelho, ou vai para o mosteiro se dedicar exclusivamente para Deus, Lutero disse o seguinte para ele: a partir de agora, você fará o melhor sapato e venderá por um preço justo. Então, como que esse homem que era sapateiro iria glorificar a Deus? Fazendo o melhor sapato que ele pudesse e vendendo por um preço justo. Então, Lutero, ele estava fazendo o quê? Ele estava anulando essa visão, essa divisão entre sagrado e secular que aquele homem tinha na sua cabeça. Lutero entendia que tudo é sobre Deus e para Deus. Então é tudo sobre Deus e é tudo para Deus. Então se eu estou trabalhando lá na minha empresa, é para Deus. Se eu estou fazendo alguma coisa por uma outra pessoa, prestando um serviço, é para Deus. Se eu estou comprando, se eu estou vendendo, é tudo para Deus. Então, gente, essa visão de separar nossa vida entre sagrado e secular, esqueça. Esqueça dessa visão, isso não existe. Essa divisão não pode existir na vida de um cristão. Você não pode achar que o sagrado é o momento que você está aqui, que você está servindo dentro de um ambiente cristão, de uma comunidade cristã, e depois quando você está lá fora trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, não, aqui, né, não tem como glorificar a Deus aqui é o meu trabalho. Esqueça essa visão. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Tem uma frase também interessante aqui, do William Tyndale, que fala o seguinte, existe uma diferença entre lavar pratos e pregar a palavra de Deus. Lógico, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas no que se refere a agradar a Deus, não existe qualquer diferença entre estas duas coisas. Conseguiu entender? Existe diferença entre as atividades. Mas quando eu entendo que a minha vida toda é tudo para Deus, é tudo sobre Deus, até mesmo quando eu estou na minha casa lavando um prato, fazendo um serviço doméstico, ali eu posso glorificar a Deus. Um cristão, ele deve considerar tanto a sua empresa, quanto a igreja, quanto qualquer outro lugar que ele estiver, como sendo um lugar santo, um lugar separado, porque Deus está ali com ele. A gente precisa lembrar, gente, que a gente sempre está na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, em qualquer lugar que estivermos, e não somente na igreja. Senão na igreja, eu vivo uma vida, e quando eu estou no trabalho, eu vivo outra. E parece que o trabalho ele vai estar sempre chocando com a minha vida com Deus. Quando, na verdade, Deus não quer que a minha vida tenha essa divisão entre vida na igreja, ambiente religioso, e o ambiente fora da igreja. Deus quer que eu seja um só, que eu viva uma vida única para Ele, uma vida única com Ele. Deus nos chama para transformar cada área da nossa vida em algo santo para Ele, em algo separado para Ele. É isso que Deus tem para você hoje. Deus quer que você transforme o seu trabalho em algo separado para Deus. Que você trabalhe e você honre a Deus no seu trabalho. Não com aquela visão do seu Madruga, que o ruim é ter que trabalhar, mas entendendo que o trabalho foi algo instituído por Deus e é uma oportunidade de ali você honrar a Deus. E tem um texto também que eu quero compartilhar com você, de Colossenses 3:23. Ele é muito interessante. Diz assim: que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor, o Senhor, e não as pessoas.
Vamos ler de novo? Acompanha comigo lá. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Esse texto aqui de Colossenses 3:23, vamos entender o contexto, né? Você abrindo a sua Bíblia aí, você vai ver que Paulo estava escrevendo para os escravos. Naquela época existia escravidão. E Paulo estava escrevendo para os escravos. Um cara que não tinha autonomia nenhuma, era um escravo, não tinha liberdade nenhuma. O que Paulo está falando para ele? Você é um escravo, você é um cristão, você encontrou Jesus Cristo. Então, o que você fizer, faça de todo o seu coração. Não como se você estivesse fazendo para o seu dono, né, para o seu proprietário, que existia naquela época, mas servindo ao Senhor. Então, lendo esse texto aqui, vem duas perguntas na minha cabeça. Primeiro, como que o cristão deve trabalhar? Como que o cristão deve trabalhar? Está ali, ó, de todo o coração. O que significa isso de todo o coração? É de forma excelente. O cristão deve ser o melhor funcionário que existe dentro da empresa. O cristão deve ser aquele que se dedica mais. Por quê? Porque Deus requer isso de nós, porque é uma forma de nós honrarmos a Deus. Porque você entende que ali é uma oportunidade de você estar servindo, mas você não está servindo as pessoas. Você está servindo a Deus, em primeiro lugar. A sua referência não pode ser aqueles seus colegas de trabalho que trabalham de qualquer jeito, que trabalham ali na mediocridade, na média. Sua referência tem que ser acima. Tem que pensar o seguinte, se Jesus estivesse aqui, como é que ele faria esse trabalho? Jesus era excelente, Jesus não fazia nada mal feito. Você não é um cristão, você não é um discípulo de Cristo, eu não sou um discípulo de Cristo, como que Cristo faria isso? Cristo faria isso de uma forma excelente, é um outro nível, um outro patamar. Então a gente precisa sair da média, a gente precisa parar de se nivelar com as outras pessoas, a gente precisa entender que quando a gente está servindo, quando a gente está trabalhando, a gente tem que fazer isso de todo o nosso coração. E uma outra pergunta que me vem também à mente é por quê e para quê? Como que eu devo trabalhar? Ok, entendi, de todo o meu coração, de maneira excelente, dando o meu melhor. Mas por que eu tenho que trabalhar e para quê? A resposta também está aí no versículo. Ó. Porque eu estou servindo o Senhor. O objetivo final do seu trabalho não pode ser apenas o comprar, não pode ser apenas para pagar conta, para trocar de celular, para trocar de carro. Você não tem que trabalhar pensando na empresa, no sentido de que eu trabalho para essa empresa, trabalho para esse patrão, que muitas das vezes é um cara complicado, ou trabalho para o governo. Não, você trabalha para Deus, para cumprir o chamado e a responsabilidade que Deus confiou a você. Então, quando você compreende isso, o seu trabalho toma uma outra dimensão, porque você não está dividindo mais a sua vida entre sagrado e secular. Sagrado, que é coisas religiosas, eu faço o meu melhor, tento fazer o meu melhor. O que não é secular, como não é de Deus, eu faço mais ou menos. Não, a minha vida toda é de Deus. Então eu vou fazer o meu melhor sempre, em todos os momentos, porque eu sou inteiramente de Deus. É assim que nós temos que pensar, é assim que nós temos que trabalhar. Lembrando que glorificar Deus não é ir lá e fazer reunião de oração, não é fazer atos religiosos, mas é fazer o seu melhor, de todo o seu coração, como se você realmente estivesse servindo o Senhor. Essa visão que nós precisamos ter, gente. Quando a gente entende isso, a nossa forma de trabalhar muda. Talvez você pode falar assim, poxa, Pablo, hoje, você é gerente de uma empresa, tal, deve ser fácil para você falar isso. Pela graça de Deus, hoje estou numa posição de gerente de uma empresa. Amanhã eu posso não estar mais, né? Mas hoje estou. Mas não é porque eu estou numa posição gerencial que eu digo isso. Quem me conhece há mais tempo aqui, lembra como eu comecei a trabalhar aqui em Rio Claro? Vendendo consórcio, Jesué foi meu colega de trabalho, vendendo consórcio, que é uma coisa super difícil de vender, de bicicleta, que eu vendi consórcio de moto, mas nem tinha moto, de bicicleta.
Mas ali, vendendo consórcio de bicicleta, rodando Rio Claro inteiro, com sol, com chuva, eu fazia de todo o meu coração. Eu fazia o meu melhor. Eu entendia que eu estava servindo a Deus, que Deus se agradava quando eu fazia o meu melhor para o qual eu fui contratado. Então não importa a posição que você tem, o que você é, o que você faz, em que empresa você trabalha, se você tem um negócio próprio, se você é empresário, se você é empregado, não importa. O que importa é o seu coração. Você faz de todo o seu coração, aí as pessoas vão ver a diferença na sua vida. Não adianta eu chegar lá na minha empresa e querer orar por todo mundo, querer falar um versículo para todo mundo, só que eu sou visto como aquele funcionário que é o preguiçosão, que faz tudo mais ou menos. Faz sentido isso? Não, não faz sentido nenhum. Vai fazer sentido quando eu deixar essa vida dividida e entender que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo o meu coração, como se eu estivesse servindo o Senhor. E uma outra pergunta que é muito comum nesse tema também é a seguinte: o cristão deve buscar sucesso profissional? O que vocês acham? Sucesso é algo bom? A resposta é sim, claro. Mas com o conceito certo de sucesso. Porque às vezes nós temos o conceito errado de sucesso, e ao ter o conceito errado de sucesso, nós não queremos buscar aquele sucesso, porque aquele sucesso pode nos afastar de Deus. Sim, quando o conceito de sucesso que eu tenho é fama, dinheiro, autorrealização, eu sou o melhor, esse conceito errado de sucesso, ele realmente pode me afastar de Deus. Mas quando eu tenho o conceito certo de sucesso, eu vou querer sim buscar o meu sucesso profissional. O que é o conceito certo de sucesso? É usar tudo o que tenho, tudo o que sou, para glorificar a Deus. Usar tudo o que tenho, tudo o que sou, para honrar a Deus. Tudo o que sou é por Deus e tudo o que eu tenho é de Deus. E a gente tem, pelo menos aqui na Bíblia, 3 exemplos. 3 caras que tiveram muito sucesso profissional. O primeiro deles, José. José é um cara que teve muito sucesso. Né? Ele foi lá o segundo no Egito. O Egito era a potência da época. É como se o cara fosse lá o cara abaixo hoje do presidente dos Estados Unidos. O segundo na hierarquia. Né? A maior potência do mundo. José foi esse cara. Ele teve sucesso profissional. Mas esse sucesso que ele teve, ele entendeu que era Deus que o tinha colocado ali com um propósito, com uma missão. Então ele não deixou que aquele sucesso subisse a cabeça. Ele se manteve fiel a Deus. E onde Deus o colocou, ele se deixou ser usado por Deus para um propósito, para uma função específica, para uma situação específica, que foi evitar que o Egito e todo o povo ali morresse de fome. Outro, Daniel. Daniel foi conselheiro e administrador de 4 reis. Imagine um cara aí que aconselha 4 presidentes aí do Brasil, por exemplo. Esse é um cara que teve sucesso profissional, não é? Mas Daniel também foi um cara que, apesar de estar numa posição de destaque, ele se manteve fiel a Deus. Ele não se deixou contaminar com as questões erradas que tinham ali naquele império no qual ele estava servindo. Mesmo servindo em meio a um império que estava longe de Deus, ele fazia o seu melhor, porque ele entendia que Deus também tinha um propósito ali na vida dele. E o terceiro exemplo é Neemias. Neemias era o copeiro do rei, que é um cargo de confiança, um cargo de muita confiança. E a partir dessa posição ele teve a oportunidade de reconstruir a cidade de Jerusalém, e ainda conseguiu recursos com o próprio rei para poder fazer essa reconstrução. Então são 3 exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram sucesso profissional, buscaram, se dedicaram, fizeram o seu melhor, tiveram um sucesso, mas com sucesso com a visão certa, que é: tudo que tenho, tudo que sou é de Deus, é para glorificar a Deus.
Então, faça a sua parte. Se até hoje você tem, talvez, ficado estagnado, achando que não, Deus me colocou aqui e tá bom. Se tiver bom, se você entender de Deus que é aí que Deus te quer, que é nessa empresa, nessa função, fazendo essa atividade, glorifique a Deus ali. Se você sente de Deus que Ele tem algo a mais para você, pede para Ele te capacitar. E não tema um outro desafio, um novo desafio, não tema crescer profissionalmente. Porque esse pode ser um propósito de Deus para você, onde Ele quer te usar para glorificá-lo. Então lembre-se, primeiro, trabalhar é uma parte boa e fundamental no ser humano, no mundo de Deus. No princípio, a humanidade foi colocada no jardim para trabalhar nele e guardá-lo. Isso nós aprendemos hoje. Então, esqueça aquele conceito de que trabalho foi um castigo de Deus para o homem. Não. Quando Deus criou o homem, Ele criou com o propósito de que o homem cuidasse do jardim, fizesse a criação progredir. 2. O cristão é incentivado fortemente a trabalhar, não apenas por causa do lugar do trabalho na criação, mas também porque o trabalho, como qualquer outra área da vida, é um ambiente onde servimos a Cristo. Então, no seu trabalho, é um ambiente onde você serve a Deus, onde você pode honrar a Deus. Como? Fazendo o seu melhor. E 3. Como cristãos, entendemos que o sucesso profissional não é sinônimo de autorrealização, fama ou enaltecimento pessoal, mas uma oportunidade de honrar a Deus, ser usado por Ele e investir no seu reino. Então, se você busca o sucesso profissional, busque pelo motivo certo. Não por fama, não por reconhecimento, não para se engrandecer, mas como uma oportunidade de honrar a Deus, de ser usado por Ele e investir no reino de Deus. Eu quero terminar com uma breve ilustração. Uma enfermeira. Uma enfermeira, ela fazia curativos nas feridas de uma pessoa que estava muito machucada, muito doente. E alguém passou por ali e, muito impressionado, falou, na verdade, né? Nem por 1 milhão eu faria isso. Cuidando daqueles machucados, daqueles ferimentos feios, todo abertos, e aquela pessoa falou, nem por 1 milhão eu faria isso. Aí o que ela respondeu, essa enfermeira? Eu também não. Nem por 1 milhão eu faria isso. Mas faço tudo por amor a Jesus. Como se estivesse cuidando dele. Ele me amou, cuidou da minha dor, das minhas feridas. Estou retribuindo esse amor. Então, gente, independente do que você faz, independente do que você trabalha, lembre-se, é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. Então, faça o seu melhor, honre a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus no seu trabalho. E talvez aquele crescimento, aquele deslanchar da carreira que você tanto busca, vai acontecer a partir desse momento. A partir do momento em que você fizer o seu melhor, servindo ali, não como se estivesse servindo aos homens, mas servindo a Deus. E se for da vontade dEle, Ele vai te abençoar e as coisas vão acontecer, você vai crescer, vai se desenvolver profissionalmente também, mas sempre com propósito, com o objetivo de honrar a Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente consiga entender isso nas nossas vidas. E eu queria que a gente orasse agora nesse sentido. Eu queria que você falasse com Deus agora e entregasse a sua vida profissional para o Senhor. Como que você tem trabalhado até aqui? Como que você tem enxergado o trabalho? Você já via o trabalho como uma forma de honrar a Deus, quando você fazia o seu melhor, ou você achava que você só honrava a Deus quando você orava lá pelas pessoas? Lógico que isso é importante também, né? Mas talvez você nunca tenha uma oportunidade de orar por ninguém. Mas você estará agradando e honrando a Deus quando você fizer o seu melhor ali sempre. Falando, Senhor, eu estou trabalhando aqui dentro dessa empresa, nesse negócio.
Mas eu estou fazendo de todo o meu coração, Deus, porque eu não estou fazendo unicamente para esse negócio funcionar. Eu estou fazendo para o Senhor. A minha vida é do Senhor. Se eu estou de pé, se eu estou respirando, é porque o Senhor me dá a oportunidade. Então eu quero retribuir, Deus, fazendo o meu melhor, fazendo com excelência. Então fala com o Senhor agora. Entregue essa área da sua vida, essa peça. É a primeira peça que a gente está encaixando aí do nosso quebra-cabeça. Na semana que vem a gente vai falar de um outro tema. Mas pensando hoje no trabalho. Talvez é uma peça que estava meio desajustada aí no seu quebra-cabeça da sua vida. Mas que a partir de hoje você possa encaixá-la da maneira certa, usando a sabedoria que vem de Deus. Não com a visão do mundo, de que o trabalho é um peso, é um castigo. Não, o trabalho é um ambiente, é um lugar, é uma oportunidade onde eu posso glorificar o meu Deus, porque é tudo dele, é tudo para ele, é tudo sobre ele. Pai, é tudo do Senhor, Pai. É tudo sobre o Senhor e é tudo para o Senhor, Deus. Que isso seja real na minha vida, Deus. Que isso seja real na vida de cada um de nós aqui, Senhor. E nós queremos, Senhor, entregar as nossas profissões, a nossa vida profissional, o nosso trabalho, a nossa carreira nas Tuas mãos, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que está desempregado, nós pedimos ao Senhor, Pai, abre uma porta de emprego, para que cada um de nós aqui tenha a tranquilidade de trazer o seu sustento para casa e ter ali no trabalho essa oportunidade de honrar ao Senhor. Se tem alguém aqui que está confuso profissionalmente, não sabe qual que é o projeto, o plano do Senhor para a sua vida profissional, Deus, que o Senhor esteja começando a clarear, mostrar nessa noite, Pai. Para que a gente não venha trabalhar em qualquer coisa só para ganhar um dinheiro e sustentar a família, mas que a gente realmente possa ter um trabalho, Deus, no qual a gente honre ao Senhor, no qual a gente faça diferença, Pai, no qual a gente seja o melhor naquilo que a gente faz, não para o nosso crescimento unicamente, para o nosso engrandecimento, Pai, de forma alguma, mas para honrar e glorificar o Senhor, Deus. É tudo do Senhor, é tudo sobre o Senhor. Nos ajude, Pai, a fazer a diferença no nosso trabalho, dessa forma, Deus, servindo, não como as pessoas, não como se estivessem servindo aos homens, mas como servindo ao Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida integral, Deus. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que tem essa dicotomia, essa visão separada entre sagrado e secular, Deus, que a partir dessa noite essa visão possa ser quebrada, Deus, e nós possamos entender que a nossa vida, o Senhor quer a nossa vida por completo, Pai. O Senhor não quer que nós dividamos a nossa vida entre uma parte e outra. O Senhor não quer só um pedaço da nossa vida. O Senhor não quer só o domingo. O Senhor não quer só algumas horas do nosso dia. O Senhor quer o nosso dia por inteiro, Pai. O Senhor me quer quando eu estou ali estudando. O Senhor me quer quando eu estou trabalhando, quando eu estou cuidando da minha casa, quando eu estou cuidando dos meus filhos, quando eu estou me divertindo com a minha família. Toda a minha vida é do Senhor, Pai. Que isso seja a realidade das nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus, Deus. Nos ajude, Pai, a vivermos uma vida integral para o Senhor. Uma vida totalmente voltada para o Senhor, Deus. É o que nós pedimos, Pai. Fala o nosso coração. Continue a falar conosco no decorrer dessa semana, Deus. Que nós já possamos começar a ter uma semana diferente. Uma semana na qual nós façamos o nosso melhor, Deus, em tudo que nós fizermos. Que nós sejamos excelentes em tudo que nós fizermos, porque o Senhor é um Deus excelente. Porque Jesus foi excelente, nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos ser parecidos com Jesus, Pai. Então, se o nosso mestre foi excelente, queremos ser excelentes. Nos ajuda nisso, Pai. Nesse mundo tão medíocre, nesse mundo tão mediano que a gente vive, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.